em seus olhos a nossa presença espiritual. E acentua que não pode copiar Santo Agostinho na repentina modificação. É provável que você, no íntimo, se julgue superior ao discípulo Santo Ambrósio, mas pode crer que a sua dúvida é leviana e infantil. Sua declaração menciona filósofos e cientistas, salientando-os até aos com frases louva-minheiras. A rigor, não deveríamos perder tempo com as suas indagações, entretanto, por despertarem pensamentos graves, cumpre-nos registrá-las e a elas responder. É que você vive, em grande percentagem, daquilo que permanece invisível aos olhos mortais. O cacto espinhoso, a florir num deserto, jamais saberia responder por que miraculosos recursos consegue sustentar-se no chão ressequido. Assim também você, na trama escura da negação, não explicará por que razões exibe a flor preciosa da inteligência. Sua cabeça abriga raciocínios e hipóteses, com recheio de sarcasmo evidente, para concluir que a civilização é um castelo de cartas a precipitar-se, indefinidamente, no despenhadeiro da sepultura. Seus olhos, porém, permanecem fixos no prato de lentilhas. Seu problema é puro imediatismo. Nada mais. Falta-lhe alicerce para as reflexões. A sua incapacidade de verificação, no campo fenomênico a que se ajusta, começa no enigma do nascimento. A história de seu corpo transcende as anotações da ficha genealógica. Você não sabe, por agora, como ingressou no santuário das formas terrestres e, se um biologista lhe fala dos cromossomos, elucidando questões de embriologia, naturalmente acreditará ouvir mentiroso romance com presunção científica. Se você não viu formação dos elementos microscópicos, como admitirá elucidações dos compêndios que cogitam do assunto? À noite de cada dia, no retorno ao lar, seus ouvidos solicitam do aparelho radiofônico o noticiário das capitais estrangeiras e recebem informações positivas de Roma e Washington. No entanto, você não enxerga os fios através dos quais chegam as mensagens que reclama. Seus órgãos absorvem do ar a maior parte da alimentação de que se mantém. Todavia você nada percebe. A enfermidade lhe corrói as vísceras e que o obriga a empenhar-se nas casas bancárias, procede, na maioria das vezes, do ataque das feras microscópicas que se multiplicam ao influxo mórbido de sua mente. Entretanto, não lhe é possível identificar o inimigo de sua tranquilidade pessoal e doméstica, em cuja existência é constrangido a acreditar. Seus olhos, aliás, não chegam nem mesmo a contemplar os movimentos peristálticos dos intestinos, em operações comuns da realidade humana, sem os quais toda sua missão terrena estaria ameaçada. Por fim, meu caro, você, que nos deseja palpáveis as mãos, será visível, em suas intenções e pensamentos, aqueles que o cercam. Afianço-lhe que seus parentes e amigos não lhe conhecem 10% da legítima personalidade. Em se tratando de nós, porém, sua exigência é impecável. A argumentação que apresenta não lhe justifica a negação. Procure outros recursos para consultar a verdade. Em meu curso primário, conheci um menino irrequieto, colega leviano e inconstante, que consumia inutilmente longas horas da professora, levantando dúvidas quanto à existência da Terra do Fogo, porque nunca lhe vira os contornos e não acreditava aos apontamentos da geografia. Não podemos, no entanto, considerar a sua inteligência no rudimentarismo da infância. Você lê algumas línguas diversas entre si e compreende-as com elevado índice de cultura intelectual, cita Haeckel, Schopenhauer e Libon. Ora, sabemos todos que a razão, em pesquisa, não se acomoda à redoma do berço. Procure, pois, o seu clima real. Estude e medite. Não se recolhe exclusivamente às pupilas que o sepulcro apagará mais tarde. Auxilie a própria reflexão. O ato de ver é mais extenso, não se circunscreve ao corpo efêmero. É função do espírito imperecível. E examine o problema da morte com mais amplitude. Prepare a bagagem, porque fará igualmente a travessa que já fiz. Se você é sincero, não perca a oportunidade de melhorar os conhecimentos acerca da vida nova que o espera. Não se esqueça, meu amigo, de que, apesar do esforço de todos os Voronoffs do mundo e não obstante a milagrosa penicilina do nosso estimado professor Fleming, o livro de ponta dos cemitérios continua assinado regularmente. 111:44, do aprendizado de Judas. Não obstante amoroso, Judas era, muita vez, estouvado e inquieto. Apaixonara-se pelos ideais do Messias, e, embora esposasse os novos princípios,
Em muitas ocasiões surpreendia-se em choque contra eles. Sentia-se dono da boa nova e, pelo desvairado apego a Jesus, quase sempre lhe tornava a dianteira nas deliberações importantes. Foi assim que organizou a primeira bolsa de fundos da Comunhão Apostólica e, obediente aos mesmos impulsos, julgou servir a grande causa que abraçara, aceitando a perigosa cilada que redundou na prisão do mestre. Apesar dos estudos renovadores a que sinceramente se entregara, preso aos conflitos íntimos que lhe caracterizavam o modo de ser, ignorava o processo de conquistar simpatias. Trazia constantemente nas lábios uma referência amarga, um conceito infeliz. Quando Levi se reportava a alguns funcionários de Herodes, simpáticos ao Evangelho, dizia, mordaz. São víboras disfarçadas. Sugam o erário público, bajulam sacerdotes e deixam-se pisar pelo romano dominador. A meu parecer, não passam de espiões. O companheiro ouvia tais afirmativas, com um natural desencanto, e os novos colaboradores dele se distanciavam menos entusiasmados. Generosa amiga de Joana de Cusa ofereceu, certo dia, os recursos precisos para a caminhada do grupo, de Cafarnaum a Jerusalém. Porém, recebendo a importância, o apóstolo irrefletido alegou, ingratamente. Guardo a oferta, contudo, não me deixo escarnecer. A doadora pretende comprar o reino dos céus, depois de haver gozado todos os prazeres do reino da terra. Saiba.me todos que este é um dinheiro impuro, nascido da iniquidade. Estas palavras, pronunciadas diante da benfeitora, trouxeram-lhe indefinível amargura. Em Cesareia, heróica mulher de um paralítico, sentindo-se banhada pelos clarões do Evangelho, abriu as portas do reduto doméstico aos desamparados da sorte. Órfãos e doentes buscaram-lhe o acolhimento fraternal. O discípulo atrabiliário, no entanto, não se esquivou à maledicência. E o passado dela? Clamou cruelmente. O marido enfermou desgostoso pelos quadros tristes que foi constrangido a presenciar. Francamente, não lhe aceito a conversão. Certo, desenvolve piedade fictícia para aliciar grandes lucros. A senhora, duramente atingida pelas descaridosas insinuações, paralisou a benemerência iniciante, com enorme prejuízo para os filhos do infortúnio. Quando o próprio Messias abençoou Zaqueu e os serviços dele, exclamou Judas, indignado, às ocultas. 112. Este publicano pagará mais tarde. Escoxa, os semelhantes, rodeia-se de escravas, exerce avareza, sórdida e ainda, pretende o rasponto divino. Não irá longe. Enganar o mestre, não a mim. Alimentando tais disposições, sofria a desconfiança de muitos. De quando em quando, via-se repelido delicadamente. Jesus, que em silêncio lhe seguia as atitudes, aconselhava prudência, amor e tolerância. Mal não terminava, porém, as observações carinhosas. Chegava a Simão Pedro, por exemplo, explicando que Jeroboão, fariseu simpatizante da Boa Nova, parecia inclinado a ajudar o evangelho renascente. Jeroboão advertia Judas, sarcástico, aquilo e uma raposa de unhas afiadas. Mero fingimento. Conheço-o há 20 anos. Não sabe senão explorar o próximo e amontoar dinheiro. Houve tempo em que chegou a esbordoar o próprio pai, porque o infeliz lhe desviou meia pipa de vinho. A verdade, porém, é que as circunstâncias, pouco a pouco, obrigaram-no a insular-se. Os próprios companheiros andavam arrédios, ninguém lhe aprovava as acusações impulsivas e as lamentações sem propósito. Apenas o Cristo não perdia a paciência. Gastava longas horas, encorajando e esclarecendo afetuosamente. Numa tarde quente e seca, viajavam ambos, nos arredores de Nazaré, cansados de jornada comprida, quando o filho de Queriote indagou, compungido: Senhor, por que motivo sofro tão pesadas humilhações? Noto que os próprios companheiros se afastam cautelosos de mim. Não consigo fazer relações duradouras. Há como que forçada separação entre meu espírito e os demais. Sou incompreendido e vergastado pelo destino. E levantando os olhos tristes para o divino amigo, repetia: Por quê? Jesus ia responder, condoído, observando que a voz do discípulo tinha lágrimas do que não chegavam a cair, quando se acercaram, subitamente, de poço humilde, onde costumavam aliviar a sede. Judas, que esperava ansioso aquela bênção, inclinou-se, impulsivo e, mergulhando as mãos ávidas no líquido cristalino,
tocou inadvertidamente o fundo, trazendo largas placas de lodo à tona. Oh! Oh! Que infelicidade! Gritou em desespero. O mestre bondoso sorriu calmamente e falou. Sublinhado neste poço singelo, Judas, tens a lição que desejas. Quando quiseres água pura, retira-a com cuidado e reconhecimento. Não há necessidade de alvoroçar a lama do fundo e das margens. Quando tiveres sede de ternura e amor, faze o mesmo com teus amigos. Recebe-lhes a cooperação afetuosa sem cogitar do mal, a fim de que não percas o bem supremo. Pesado silêncio caiu entre o benfeitor e o tutelado. O apóstolo invigilante modificou a expressão do olhar, mas não respondeu. 113:45 A Esseitura do Evangelho. Quando Jesus recomendou a pregação da Boa Nova, em diversos rumos, reuniu-se o pequeno colégio apostólico, em torno dele, na humilde residência de Pedro, onde choveram as perguntas no inquérito afetuoso. Mestre, disse Filipe, ponderado traço, se os maus nos impedirem os passos, que faremos? Caber-nos-á recurso à autoridade punitiva. Nossa missão, replicou Jesus, pensativo, destina-me a converter maldade em bondade, sombra em luz. Ainda que semelhante transformação nos custe sacrifício e tempo, o programa não pode ser outro. Mas, obtemperou-me a traço, e se formos atacados por criminosos? Mesmo assim, confirmou o Cristo traço, nosso ministério é de redenção, perdoando e amando sempre. Persistindo no bem, atingiremos a vitória final. Senhor, objetou Tiago, filho de Alfeu traço, se interpelados pelos fariseus, amantes da lei, que diretrizes tomaremos? São eles depositários de sagrados textos, com que justificam habilmente a orgulhosa conduta que adotam. São arguciosos e discutidores. Dizem ser herdeiros dos profetas. Como agir, se o novo reino determina a fraternidade, isenta da tirania? Ainda aí, explicou o Messias Nazareno traço, cabe-nos testemunhar as ideias novas. Consagraremos a lei de Moisés com o nosso respeito. Contudo, renovar-lhe-emos o sentido sublime, tal qual a semente que se desdobra em frutos abençoados. A justiça constituirá a raiz de nosso trabalho terrestre. Todavia, só um espírito de sacrifício garantir-nos-á a colheita. Verificando-se ligeira pausa, Tadeu, que se impressionara vivamente com a resposta, acrescentou. E se os casuístas nos confundirem? Rogaremos a inspiração divina para a nossa expressão humana. Mas, que sucederá se o nosso entendimento permanecer obscuro, a ponto de não conseguirmos registrar o socorro do alto? Insistiu o apóstolo. Esclareceu Jesus, sorridente. Será, então necessário purificar o vaso do coração, esperando a claridade de cima. Nesse ponto, André interferiu, perguntando. Mestre, em nossa pregação, chamaremos indistintamente as criaturas. 114. Ajudaremos a todos, sem exigências, respondeu o Salvador, com significativa inflexão na voz. Senhor, interrogou Simão, precavido traço, temos boa vontade, mas somos também fracos pecadores. E se cairmos na estrada? E se, muitas vezes, ouvirmos as sugestões do mal, despertando, depois, nas teias do remorso? Pedro, retrucou o divino amigo, levantar e prosseguir o remédio. No entanto, temou o pescador, e se a nossa queda for tão desastrosa que impossibilite o reerguimento imediato? Rearticularemos os braços desconjuntados, remendaremos o coração em frangalhos e louvaremos o Pai pelas proveitosas lições que houvermos recolhido, seguindo adiante. E se os demônios nos atacarem? Interrogou João, de olhos límpidos. Atraí-los-emos à glória do trabalho pacífico. Se nos odiarem e perseguirem? Comentou Tiago, filho de Zebedeu. Serão amparados por nós, no asilo da oração. E se os seus inimigos poderosos e inteligentes nos destruírem? Inquiriu o filho de Queriote. O espírito é imortal, elucidou Jesus, calmamente, e a justiça enraiza-se em toda parte. Foi então que Levi, homem prático e habituado à estatística, observou, prudente. Senhor, o fariseu lê a Tora, baseando-se nas suas instruções, o saduceu possui rolos preciosos a que recorre na propaganda dos princípios que abraça, o gentio, sustentando as suas escolas, conta com milhares de pergaminhos, arquivando pensamentos e convicções dos filósofos gregos e persas, egípcios e romanos.
E nós? A que documentos recorreremos? Que material mobilizaremos para ensinar em nome do Pai Sábio e Misericordioso? O mestre meditou longamente e falou. Usaremos a palavra, quando for necessário, sabendo porém que o verbo degradado estabelece o domínio das perturbações e das trevas. Valer-nos-emos dos caracteres escritos na extensão do reino do céu. No entanto, não ignoraremos que as praças do mundo exibem numerosos escribas de túnicas compridas, cujo pensamento escuro fortalece o império da incompreensão e da sombra. Utilizaremos, pois, todos os recursos humanos, no apostolado, entendendo, contudo, que o material precioso à disposição da Boa Nova reside em nós mesmos. O próximo consultará a mensagem do Pai em nossa própria vida, através de nossos atos e palavras, resoluções e atitudes. 115 Pousando a destra acentuou a escritura divina do Evangelho no próprio coração do discípulo. Os 12 companheiros entreolharam-se, admirados, e o silêncio caiu entre eles, enquanto as águas cristalinas, não longe, refletiam o céu imensamente azul, cortado de brisas vespertinas que anunciavam as primeiras visões da noite. 116:46 A Revolução Cristã. Ouvindo variadas referências ao novo reino, Tomé impressionara-se, acreditando o povo judeu nas vésperas de formidável renovação política. Indubitavelmente, Jesus seria o orientador supremo do movimento a esboçar-se pacífico para terminar, com certeza, em choques sanguinolentos. Não se reportava o mestre, constantemente, à vontade do Todo-Poderoso. Era inegável o advento da Era Nova. Legiões de anjos desceriam provavelmente dos céus e pelejariam pela independência do povo escolhido. Justificando-lhe a expectativa, toda a gente se agrupava, em redor do Messias, registrando-lhe as promessas. Estariam no limiar da terra diferente, sem dominadores e sem escravos. Submetendo, certa noite, ao Cristo as impressões de que se via possuído, dele ouviu a confirmação esperada. Sem dúvida, explicou o Nazareno traço, o Evangelho é portador de gigantesca transformação do mundo. Destina-se à redenção das massas anônimas e sofredoras. Reformará o caminho dos povos. Um movimento revolucionário, acentuou Tomé, procurando imprimir mais largo sentido político à definição. Sim, acrescentou o profeta divino traço, não deixa de ser. Entusiasmado, o discípulo recordou a belicosidade da raça, desde os padecimentos no deserto, a capacidade de resistência que assinalava a marcha dos israelitas, a começar de Moisés, e indagou sem rebuços. Senhor, confiar-me-ás, porventura, o plano central do empreendimento? Dirigiu-lhe Jesus significativo olhar e observou. Amanhã, muito cedo, iremos ambos ao monte, marginando as águas. Teremos talvez mais tempo para explicações necessárias. Intrigado, o apóstolo aguardou o dia seguinte e, buscando ansioso a companhia do Senhor, muito antes do sol nascente, em casa de Simão Pedro, com surpresa encontrou à espera dele, a fim de jornadearem sem detenha. Não deram muitos passos e encontraram pobre pescador embriagado a estirar-se na via pública. O Messias parou e acercou-se do mísero, socorrendo-o. Que é isto? Clamou Tomé, enfadado, este velho diabo e Jonas, borracho e renitente. Para que ajudá-lo? Amanhã, estará deitado aqui às mesmas horas e nas mesmas condições. 117 O companheiro celeste, todavia, não lhe aceitou o conselho e redarguiu. Não te sinto acertado nas alegações. Ignoras o princípio de experiência de Jonas. Não sabes por que fraqueza se rendeu ele ao vício. É com acento grave enfermo do espírito, em estado grave, seus sofrimentos se agravam à medida que mergulha no lamaçal. Realmente vive reincidindo na falta. Entretanto, não consideras razoável que o serviço de escurro exige também o ato de começar? O aprendiz não respondeu, limitando-se a cooperar na condução do bêbado para lugar seguro, onde caridoso amigo se dispôs a fornecer-lhe lume e pão. Retomavam a caminhada, quando pobre mulher, a toda pressa, veio implorar ao Messias lhe visitasse a filhinha em febre alta. Acompanhado pelo discípulo, o Salvador orou, ao lado da pequenina confiante, abençoou e restituiu-lhe a tranquilidade ao corpo. Iam saindo de Cafarnaum, mas foram abordados por 3 senhoras de aspecto humilde que desejavam instruções da Boa Nova para os filhinhos. O Cristo não se fez rogado. Prestou esclarecimentos simples e concisos.
Ainda não havia concluído aquele curso rápido de Evangelho e Jafé, o cortador de madeira, veio resfolegante suplicar-lhe a presença no lar, porque um filho estava morto e a mulher enlouquecera. O emissário de Deus seguiu sem pestanejar, à frente de Tomé silencioso. Reconfortou a mãezinha desvairada, devolvendo ao equilíbrio e ensinou a casa perturbada que a morte, no fundo, era a vitória da vida. O serviço da manhã absorvera-lhes o tempo e, assim que se puseram a caminho, em definitivo, eis que uma anciã semi-paralítica pede o amparo do amigo celestial. Trazia a perna horrivelmente ulcerada e dispunha apenas de uma das mãos. O Messias acolha, bondoso. Solicita o concurso do apóstolo e condula a sítio vizinho, onde lhe lava as feridas e deixa-a convenientemente asilada. Prosseguindo viagem para o monte, mestre e discípulo foram constrangidos a atender mais de 50 casos difíceis, lenindo o sofrimento, semeando bom ânimo, suprimindo a ignorância e espalhando lições de esperança e iluminação. Sempre rodeados de cegos e loucos, leprosos e aleijados, doentes e aflitos, mal tiveram tempo de fazer ligeiro repasto de pão e legumes. Quando atingiram o objetivo, anoitecera de todo. Estrelas brilhavam distantes. Achavam-se exaustos. Tomé, que mostrava os pés sangrentos, enxugou o suor copioso e rendeu graças a Deus pela possibilidade de algum descanso. A fadiga, porém, não lhe subtraíra a curiosidade. Erguendo para o Cristo o olhar indagador, inquiriu. 118. Senhor, dá-me-ás agora a chave da conspiração libertadora. O divino interpelado esclareceu, sem vacilações: Tomé, os homens deviam entediar-se de revoltas e guerras que começam de fora, espalhando ruína e ódio, crueldade e desespero. Nossa iniciativa redentora verifica-se de dentro para fora. Já nos achamos em plena revolução evangélica e o dia de hoje, com os abençoados deveres que nos trouxe, representa a segura resposta à indagação que formulaste. Enquanto houver preponderância do mal, a traduzir-se em aflições e trevas, no caminho dos homens, combateremos em favor do triunfo supremo do bem. E, ante o discípulo desapontado, concluiu, a ordem para nós não é de matar para renovar, mas, sim, de servir para melhorar e elevar sempre. Tomé passou a refletir maduramente e nada mais perguntou. 119:47, recordando o filósofo. Conta-se que Epicteto, o escravo filósofo, visitado por Lisandro, liberto de Epafrodita, que lhe apresentava despedidas, em razão de mudança precipitada para Roma, entrou em fundo silêncio, diante do amigo íntimo. Pois não te regozijas? Exclamou o amigo, exonerado do cativeiro, não sentirás comigo o júbilo da transferência feliz? O interpelado fixou-o, de frente, e indagou. Que pretendes? Uma viagem maravilhosa, o ambiente diverso, a modificação da vida, o esplendor da cidade imperial, a honra de ouvir os tribunos célebres, a contemplação dos espetáculos faustosos e, quem sabe, talvez o destaque entre os patrícios dominadores. O filósofo escutava o companheiro sem o mais leve movimento. Terminada a breve exposição, objetou, imperturbável. Empreendes longa e perigosa jornada, em busca de importância pessoal que te satisfaça a ambição. No entanto, que viagem já fizeste para modificar opiniões e melhorar sentimento? O amigo surpreendido não conseguiu responder. Procuras ambiente diverso, prosseguiu o sábio sem alterar-se traço, todavia, em que idade tentaste a própria renovação? Odeias sempre que te ferem, reages quando te insultam, justificas-te apressadamente quando te acusam de alguma falta. Que novidades poderás encontrar no caminho da vida? Desejas o esplendor da cidade dos Césares, mas não acendeste ainda a mais humilde candeia dentro de ti. Queres o júbilo de escutar os oradores famosos, porém, jamais consultaste alguém sobre os recursos que te façam melhor. Buscas espetáculos extravagantes para os olhos de carne, esquecido de que há prisioneiros contemplando festas loucas das grades do cárcere. Sonhas figurar entre os que dominam, mas não tens ainda o comando da própria existência. O amigo corou ante as palavras serenas, mas exclamou irritadiço. No entanto, eu agora sou livre. Epicteto sorriu e terminou. Tens a liberdade, mas não fugirás de ti mesmo. O episódio recorda-nos a própria vida. 120 Na juventude, cheia de sonhos, a velhice coroada de desilusões, convida-nos à verdade e ao campo consciencial para os serviços de iluminação íntima.
À maneira do amigo de Epicteto, contudo, repousamos à sombra das árvores floridas de mentiras deliciosas, na floresta inextricável das emoções humanas. Procuramos melodias que nos embalem os ouvidos e decorações de luxo que nos magnetizem o olhar. Colhemos botões de flores e inutilizamos frutos verdes, ciosos de nossa independência. Permanecerá sempre os mesmos joguetes da reação inferior, quando a luta nos visita de leve. Desejamos e realizamos no plano exterior, penetrando, em seguida, os caminhos do tédio mortal. Esgotamos a taça de vinho embriagador para encontrarmos, no fundo, o vinagre do desalento. Terminadas as decepções da natureza física, conservamos o derradeiro e mais terrível engano. Esperamos na morte a revelação de um paraíso maravilhoso de ambrosias e cânticos angélicos. Sonhamos atravessar sublimes pórticos de misteriosos palácios, repletos de tesouros augustos e lauras imortais. É a viagem difícil do liberto a uma Roma diferente, aureolada de púrpuras e riquezas. Entretanto, à frente do castelo celestial, resplendente de luzes, estacamos, defrontados por nós mesmos, em amargosas sombras do coração. Intentamos avançar, ébrios de esperança, gritando nosso júbilo diante da terra nova. Todavia, pesadas algemas agrilhou-nos o espírito ao que somos, fazendo-nos reconhecer que a semeadura da indiferença produz abundante colheita de remorsos e lágrimas. Reclamamos, choramos, suplicamos. A consciência retilínea, porém, responde calma. Que realizaste senão repetir, até hoje, o que fazias há séculos? Odeias, quando te perseguem, reages, quando te apedrejam, defendes-te, apressado, quando te acusam. Não compreendeste, não ajudaste, não amaste. Ansiosos pela fuga, contemplamos o plano infinito que se desdobra, convidando-nos à maravilhosa aventura, no limiar da eternidade, e, tentando o último esforço, para nos desvencilharmos das próprias obras, exclamamos, também. No entanto, eu agora sou livre. E a consciência, divina e irrepreensível, replica-nos com a serenidade imperturbável do sábio cativo. Tens a liberdade, mas não fugirás de ti mesmo. 121:48 A atitude do guia. Sob nosso olhar atento, o guia do grupo começou a desempenhar suas funções de orientador, explicando. Enriqueçamos nossa vida, de bênção. A morte, meus irmãos, é simples modificarão de roteiros exteriores. Preparai-vos, no entanto, a fim de atravessar-lhe os umbrais, com a precisa luz. A encarnação terrestre representa curso de esclarecimento e ascensão. Alegria e dor, contentamento e insatisfação, fartura e escassez constituem oportunidades de engrandecimento para a alma. Nosso problema fundamental, portanto, não é tão somente crer ou descrer. É imperioso aplicar os princípios da fé às situações difíceis da experiência humana, como quem espanca as sombras. De que nos serviria a confiança na providência divina sem aproveitarmos os dons da previdência celeste que nos situa o espírito em aprendizado laborioso, tendo em vista nossa própria felicidade? Tudo, pois, que fizerdes nos setores do bem, enquanto na transitória passagem pela terra, é essencial para a eternidade. Se o Supremo Pai apenas aguardasse de nós outros o incenso da adoração, que expressaria a grandiosa oficina do mundo, brilhariam o sol e a lua, resplandeceriam as estrelas, correriam as fontes, frutificariam as árvores, trabalharia o vento simplesmente para satisfazer um punhado de crentes ociosos. Contentar-se-ia Deus, o Criador infatigável, em erguer para os filhos da terra apenas um templo suntuoso onde repousassem indefinidamente, sem qualquer finalidade progressiva. É indispensável, desse modo, renovarmos o entendimento, elevando-nos em espírito para a imortalidade vitoriosa. Junto de vós outros, alinham-se ferramentas preciosas na edificação sublime. Chamam-se obstáculos, provas e lutas. Utilizando-as para o bem, sereis, em breve, senhores de oportunidades mais altas, nos círculos de iluminação. Fadados ao glorioso destino de cooperadores do Eterno, urge compreenderdes a importância de viver no crosta da terra, como é importante para o aprendiz a justa apreciação da escola que o prepara e edifica. O sofrimento, por isso mesmo, aí no mundo é apelo à ascensão. Sem ele, seria difícil acordar a consciência para a realidade superior. Aguilhão benéfico, o sofrimento evita-nos a precipitação nos despenhadeiros do mal, auxilia-nos a prosseguir,
entre as margens do caminho, mantendo-nos a correção necessária ao êxito do plano redentor. Busquemos, assim, aproveitar-lhe as bênçãos renovadoras, praticando a fraternidade em todos os ângulos da bendita peregrinação para a frente. Não nos interessa o passado escuro. Recebamos a claridade compassiva do presente, construindo qualidades santificantes no santuário interior, convertendo-nos em tabernáculos vivos da vontade augusta e misericordiosa do Eterno. Para isso, meus amigos, auxiliemo-nos uns aos outros, procuremos a verdade e o bem, atendendo às exigências do amor cristão. Sem essa atitude pessoal de transformação para o entendimento e aplicação do Cristo, é impossível aguardar mundos melhores, paisagens felizes ou venturas sem fim. Nesse momento, o orientador interromper-se. Finalizar a preleção? Não sabíamos ao certo. 122 parecia disposto a retomar o fio das formosas definições, quando se adiantou um cavalheiro da pequena assembleia de companheiros encarnados. Julguei-o inclinado a exprimir amor, júbilo, gratidão. Teria estendido a palavra do guia que afinal de contas, em boa sinonímia, era, ali, o condutor, o que dirige, o que mostra a frente. Longe disso. O irmão mencionado assumiu a atitude de consulente inquieto e interrogou-o, demonstrando absoluta despreocupação de quanto ouvira. Meu mestre, que me diz dos bens que me surrupiaram? O furto de que fui vítima representa muitíssimo para mim. Não devo esquecer o futuro. Os advogados de meus parentes parecem ganhar a causa. Devo esperar algum socorro. Espantalho, reparei que o benfeitor espiritual não reagiu. Assumiu paternal expressão no semblante calmo e, no mesmo diapasão de voz, comentou. No assunto, meu amigo, creio mais oportuna a sua invocação à polícia. Procure a seção de perdas e danos. Logo após, rogou a bênção de Jesus para todos e, retirando-se da organização mediúnica, tornou-a ao nosso meio. Sob forte assombro, referi-me à incompreensão do grupo que visitávamos. O generoso orientador, porém, distante de qualquer desapontamento, observou. Não vos aflijamos. Conheço este irmão, desde muito. Há 2.800 anos, aproximadamente, era ele membro de uma associação de ensinos secretos, nas vizinhanças do templo de Zeus, em Olímpia, enquanto eu, por minha vez, exercia as funções de humilde instrutor espiritual. Na primeira vez em que me materializei, no círculo de estudos em que ele se encontrava, explanando a simbologia dos mistérios órficos, de maneira a adaptá-los à luz divina, levantou-se na assembleia e pediu-me socorro para encontrar algumas joias perdidas. Aduzi, sarcástico, há quase 3 milênios. E este homem ainda é o mesmo caçador de arranjos materiais? O guia tocou meus ombros, paternalmente, e acrescentou, compassivo. Nada demais, meu caro. Continuemos trabalhando, em benefício de todos. 28 séculos são a canta de meu nobre concurso. Trata-se de equação que nós mesmos podemos fazer. Há quantos milênios, porém, Jesus nos auxilia e tudo faz em nosso favor, malgrado a nossa impermeabilidade e resistência. Afagou-me a cabeça e concluiu, interrogando. Não acha? Fiz por minha vez um sorriso amarelo e calei-me. 123:49 Homens prodígios. Conta-se que André, o discípulo prestimoso, tão logo observou o Senhor à procura de cooperadores para o ministério da salvação, compareceu, certo dia, à residência de Pedro, com 3 companheiros que se candidatavam à divina companhia. Recebeu-os Jesus, com serenidade e brandura, enquanto o apóstolo apresentava os novatos com entusiasmo ingênuo. Este, mestre, disse, tocando o braço do mais velho traço, é Jacob, filho de Eliaquim, o condutor de cabras, que tem maravilhosas visões do oculto. Já viu os próprios demônios flagelando homens imundos e, quando visitou Jerusalém, na última peregrinação ao templo, viu flamas de fogo celeste sobre os pães da proposição. Enxergou também os espíritos de gloriosos antepassados entre os sacerdotes, surpreendendo sublimes revelações do invisível. Ante a expectação do divino amigo, o aprendiz acentuou. Parece-me excelente companheiro para os nossos trabalhos. Jesus, contudo, pousando no candidato os olhos firmes, fez interrogativo gesto para Jacob, que, docemente constrangido pela silenciosa atitude dele, informou. Sim. É verdade. Sou vidente do que está em secreto e pretendo receber lições da nova escola.
No entanto, receio a opinião pública. Trabalho em casa de Prisco Bitínio, o chefe romano, e recebo salário compensador. Se souberem por lá que frequento estas fileiras, provavelmente me expulsarão. Perderei meus proventos e minha família talvez sofra fome. Fez-se grande quietude em torno. Jesus manteve-se quase impassível. Seus lábios mostravam um ligeiro sorriso que não chegava a evidenciar-se, de todo. André, todavia, interessado em colocar os amigos no quadro apostólico, indicou o segundo, judeu de meia idade, que revelava no olhar arguciosa inteligência. Este, senhor, Emenaim, filho de Adore, o Ourives, possui ouvidos diferentes dos nossos e costuma ser contemplado por sonhos milagrosos. Escuta vozes do céu, anunciando o futuro com exatidão, e no sono recebe avisos espantosos. Já descobriu, por esse meio, as joias de Pompônia Fabrina, quando romanos ilustres visitaram Cesareia. Incontáveis são os casos em que funcionou na qualidade de adivinho vitorioso. Passando por Jerusalém, foi procuração por sacerdotes ilustres que, com êxito, lhe puseram à prova as estranhas faculdades. Leu papiros que se achavam à distância e transmitiu recados autênticos de grandes mortos da raça. Após ligeiro intervalo acentuou. 124. Não seria ele valioso colaborador para nós? O Cristo fixou o olhar lúcido no apresentado e Menainde explicou. Sim, realmente ouço vozes do céu e resolvo em sonho diversos problemas, acerca dos quais sou consultado. Desejaria participar da nova fé, mas estou preso a muitos compromissos. Não poderia vir assiduamente. Meu sogro Efraim, o mercador de perfumes, é riquíssimo e está prestes a descansar com os nossos que já desceram ao repouso. Sou herdeiro de sua grande fortuna e sei que se escandalizará com a minha adesão à crença renovadora. Assim considerando, preciso ser cauteloso. Não posso perder o enorme legado. Identificando a estranheza que provocava, apressou-se a reforçar. Ainda que eu me pudesse desprender de bens tão preciosos, precisaria atender à mulher e aos filhos. Novo silêncio pesou na paisagem doméstica. À frente do Messias, que não se manifestava em sentido direto, o pescador diligente apresentou o terceiro amigo. Aqui, mestre, temos Moabe, filho de Josué, o cultivador. É um prodígio nas escrituras. Todos os escribas o olham invejosos e despeitados, porquanto é conhecido pelo dom de escrever com incrível desenvoltura, a respeito de todos os assuntos que interessam o povo escolhido. Homens importantes de Israel formulam para ele vários enigmas, referentes à lei e os profetas, e ele os resolve com triunfo absoluto. Por vezes, chega a escrever em línguas estrangeiras e há quem diga que, sobre ele, paira o espírito do próprio Jeová. Calou-se o apóstolo e, no ambiente pesado que se abateu na sala, o escriba milagroso esclareceu. Efetivamente, escrevo em misteriosas circunstâncias. Uma luz semelhante a fogo desce do firmamento sobre as minhas mãos e enche rolos enormes com instruções e descrições que nem eu mesmo sei entender. Proponho-me a seguir os princípios do reino celeste, aqui na Galileia. Não posso, entretanto, comprometer-me muito. Na cidade santa, estou ligado a um grande revolucionário que me prometeu alto encargo político, logo depois de assassinarmos o procurador e eliminar alguns patrícios influentes. Quero aproveitar as minhas faculdades na restauração de nossos direitos. Conquistarei posição, ouro, fama, evidência. Por isso, não posso aceitar deveres muito extensos. A quietude voltou mais envolvente. André, todavia, ansioso por situar os novos elementos no colégio Galileu, perguntou ao Cristo. Mestre, não estás procurando associados para o serviço redentor? Admitirás os nossos amigos. 125 Jesus, porém, com serenidade complacente, esclareceu, não, André. Sigam nossos irmãos em paz. Por enquanto, o roteiro deles é diferente do nosso. O primeiro estacionou na situação lucrativa, o segundo aguarda uma herança em ouro, prata e pedras e o terceiro permanece caçando a glória efêmera do poder humano. Senhor, ponderou o irmão de Pedro traço, mas é preciso lembrar que um deles vê, outro ouve e o último escreve, milagrosamente. Sim, considerou Jesus, terminando a entrevista traço. No mundo sempre existiram homens prodígios, portadores de maravilhosos dons que estragam inadvertidamente, mas, acima deles,
Estou procurando quem deseje trabalhar na execução da vontade de nosso Pai. 126,50. Bilhete a Jesus. Senhor Jesus, enquanto a alegria do Natal acende luzes novas nos lares festivos, torno a velha Palestina, revendo, com os olhos da imaginação, a paisagem de tua vinda. Roma estendia fronteira no Nilo, no Eufrates, no Reno, no Tamisa, no Danúbio, no Mar Morto, no Lago de Genizaré, nas areias do Saara. César sossegava e protegia os habitantes das zonas mais remotas, aliciando a simpatia dos príncipes regionais. Todos os deuses indígenas cediam a Júpiter, o dono do Olimpo, de que as águias dominadoras se faziam emissárias, tremulando no topo das galeras, cheias de senhores e de escravos. Lembras-te, Senhor, de que se fazia uma grande estatística, por ordem de Augusto, o divino. Otávio, cercado de assessores inteligentes, intensificava a centralização no mundo romano, reorganizando a administração na esfera dos serviços públicos. As circunscrições censitárias na Judéia enchiam-se de funcionários exigentes. Cadastravam-se famílias, propriedades, indústrias. E José e Maria também se locomoveram, com os demais, para atender às determinações. A sensibilidade israelita poderia manter-se à distância do culto de César, resistindo ao incenso com que se mareava a passagem dos triunfadores, em púrpura sanguinolenta, mas a experiência judaica, estruturada em suor e lágrimas, não se esquivaria à obediência, perante os regulamentos políticos. As estalagens, no entanto, estavam repletas e não conseguiram lugar. Em razão disso, a estrela gloriosa, que te assinalou a chegada, não brilhou sobre templos ou residências de relevo. Apenas a manjedoura singela ofereceu-te conforto e guarida. Homens e mulheres faziam estatísticos minuciosos de haveres e interesses. Seu governo imperial decretava o recenseamento para reajustar observações e tributos. Os governados da província alinhavam medidas, imprimindo modificações aos quadros da vida comum, para se subtraírem, de alguma sorte, às exigências. Permutavam-se cabras e camelos, terras e casas, reduzidos parques agrícolas e pequenas indústrias. Haveria espaço mental para meditação nas profecias. Para cumprir o dever religioso, não bastava comparecer ao templo de Jerusalém, nos dias solenes, oferecer os sacrifícios prescritos e prosternar-se ante a oferenda sagrada, ao ressoar das trombetas. Razoável, portanto, examinar os melhores recursos e burlar as requisições do romano dominador. A fração do povo eleito, que se aglomerava na cidade de Davi, lia os textos sagrados, recitava salmos e tomava apressado conselho aos livros da sabedoria. Entretanto, não considerava pecado matar o tempo em disputas e conversações infindáveis ou enganar o próximo com elegância possível. Por essa razão, Senhor, quem gastaria alguns minutos para advogar proteção a Maria e José? Eles traziam a sinceridade dos que andam contigo, falavam de visitas de anjos, de vozes do céu, e o mundo palestinense estava absorvido no apego fanático aos bens imediatos. Comentavam-se, apaixonadamente, as listas de informações alusivas a rebanhos e fazendas. As narrações do sonho de José ou da experiência de Zacarias, preferiria noticiário referente à produção de farinha ou ao rendimento de pomares. 127 Todavia, para entregar à humanidade a divina mensagem de que te fizeste o depositário fiel, não te feriste ao choque da indiferença. Começaste, assim mesmo na manjedoura humilde, o apostolado de bênçãos eternas. O Evangelho iniciou a primeira página viva da revelação nova na estrebaria singela. A natureza foi o primeiro marco de tua batalha multissecular da luz contra as trevas. E enquanto prossegues, conquistando, palmo a palmo, o espírito do mundo, os homens continuam fazendo estatísticas inumeráveis. Aos censos de Otávio, seguiram-se os de Tibério, aos de Tibério sucederam-se arrolamentos de outros dominadores. Depois do poderio romano fragmentado, outras organizações autoritárias apareceram não menos tirânicas. Dilataram-se os serviços censitários, em toda parte. As nações modernas não fazem outra coisa além da extensão do poder, melhorando a estatística que lhes diz respeito. Inventariavam-se, na antiga Judéia, ovelhas e jumentos, camelos e bois. Hoje, porém, Jesus, o arrolamento é muito mais importante. Com o aperfeiçoamento da guerra, o censo é vital nas decisões administrativas. Antes da carnificina, arregimentam-se estatísticas de canhões, tanques e navios, aviões,
metralhadoras e fuzis. Enumeram-se homens, por cabeça, no serviço preparatório dos massacres e, em seguida, anotam-se feridos e mutilados. Isso, nas vanguardas de sangue, porque, na retaguarda, o inventário dos grandes e pequenos negócios é talvez mais ativo. A. Corridas de armamentos e bancos, valorização e desvalorização de bens móveis e imóveis, câmbio claro e câmbio escuro, concorrência leal e desleal, mercado honesto e clandestino, tudo de acordo com as estatísticas prévias que autorizam providências administrativas e regem o mecanismo da troca. Nós sabemos que não condenas o ato de contar. Aconselhaste-nos nesse sentido, recomendando que ninguém deve abalançar-se a qualquer construção, antes de contas rigorosas, a fim de que a obra não permaneça inacabada. Entretanto, estamos entediados de tanto recenseamento para a morte, porque, em verdade, nunca esteve a casa dos homens tão rica e tão pobre, tão faiscante de esplendores e tão mergulhada nas trevas, tão venturosa e tão infeliz, como agora. Desejávamos, mestre, arrolar as edificações da fé, os serviços da esperança, os valores da caridade. Contudo, somos ainda muito poucos no setor de interesse pelos sonhos reveladores e pelas vozes do céu. Apesar disso, sabemos que os homens, fanatizados pela estatística das formas perecíveis, examinam os gráficos, de olhos preocupados, mas erguem corações ao alto, amargurados e tristes, movimentam-se entre tabelas e números, mas torturados pela sede de infinito. Quem sabe, Senhor, poderia voltar, consolidando a tua glória, como fizeste há quase 20 séculos. Entretanto, não nos atrevemos ao convite direto. As estalagens do mundo estão ainda repletas de gente negociando bens transitórios e melhorando o inventário das posses exteriores. Os governos estão empenhados em orçamentos e tributos. Os crentes pousam olhos apressados em teu evangelho de redenção e repetem fórmulas verbais, como os judeus de outro tempo, que mastigavam a lei sem diferi-la. Quase certo que não encontrarias lugar entre as criaturas. E não desejamos que regresses, de novo, para nascer num estábulo, trabalhar à beira das águas, ministrar a revelação em casas e barcas de empréstimo e morrer flagelado na cruz. Trabalharemos para que a tua glória brilhe entre os homens, para que a tua luz se faça nas consciências, porque, em verdade, Senhor, que adiantaria o teu retorno se a estatística das coisas santas não oferece a menor garantia de vitória próxima? Como insistir pela tua volta pessoal e direta se na esfera dos homens ainda não existe lugar onde possas nascer, trabalhar e morrer? Fim.